volta agora para mais uma aulinha de ensino religioso. E nós já vimos vários nesse mês todo, a gente viu, já tem os assuntos sobre os lugares, religiosos, as festas religiosas, as manifestações religiosas, mas nós estamos em um mês muito especial, que é o mês de setembro, gente. Vocês sabem que nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro está acabando. Então, esse mês de setembro, ele é considerado, para os católicos, ele é considerado o mês da Bíblia. Isso mesmo, o mês da Bíblia. Então, aqui eu trouxe hoje para vocês, eu acredito que todos vocês já conhecem a Bíblia. Então, nós vamos ver aqui um pouco o que é a Bíblia mesmo. Então, a tia vai falar para vocês. Então, aqui nós temos esse livro aqui, e aqui esse é chamado Bíblia. E por que a tia vai falar da Bíblia? Porque nós estamos no mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E hoje é a nossa última aula de ensino religioso do mês de setembro. Aí eu pergunto para vocês, e o que é a Bíblia? Então, a Bíblia é o quê? É um conjunto de livros. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é um conjunto de livros que revela a vida de Deus, né? A vida de Deus e contando a história dos homens, né? Os homens que escrevem, mas aqui está revelando a vida de Deus. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, que aqui não tem só um livro, tem vários livros, entenderam, gente? E esse livro, ele revela a vida de Deus presente na história dos homens, né? Na história dos homens. E é onde a gente vê a palavra de Deus, os ensinamentos, né, de Deus. E esses ensinamentos foram expressos, está expressa a palavra de Deus, né? E essa palavra de Deus foi escrita pelos autores sagrados. Porque vocês sabem que todo livro ele tem um autor, não é isso? Então, a Bíblia tem vários livros. E esses livros, cada um tem um autor, que são chamados de autores sagrados. E nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas grandes partes. Quais são essas duas grandes partes? A primeira parte da Bíblia ela é chamada de Antigo Testamento. Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? O que significa isso? Foi quando começou a história de Deus. Começou as alianças de Deus com o povo de Israel. Aí naquele tempo, o Javé, que é chamado Deus, que Deus é chamado de Javé, ele começou a fazer aliança com o povo de Israel. Aí daí começou a história do Antigo Testamento. E esses primeiros livros da Bíblia, que é o primeiro livro da Bíblia chamado de Gênesis, ele conta o início da criação do mundo, como foi que Deus criou o mundo. Então, é isso aí, vocês têm que primeiro pensar, a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. Depois, ela é dividida em duas grandes partes, que é Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da aliança de Deus que ele fazia com o povo de Israel. E o Novo Testamento já fala da história de Jesus, o Filho de Deus, que Deus mandou, né, para cá, para servir de exemplo aqui para nós, para mostrar como era que a gente poderia viver. Ele mostrou sua cultura, suas tradições, ensinando, né, e orientando para que isso servisse de exemplo para todos nós até hoje. Viu, gente? Isso é muito interessante a gente saber. E nós sabemos também que é na Bíblia que tem a verdadeira mensagem de Deus, né? Comunicada pelos profetas. Foram os profetas que escreveram. Mas esses profetas eram quem? Eram os seguidores de Jesus. Eram aquelas pessoas de confiança de Jesus. Então eles foram vendo a história de Jesus, vendo as ações de Jesus. E eles foram escrevendo
foram escrevendo essa história, né? Aí por isso que aqui está dividido em livros. E vocês querem saber quantos livros tem aqui dentro da Bíblia? Para os católicos, o cristianismo, ela tem 73 livros. Vocês já imaginaram, gente, dentro de uma Bíblia ter 73 livros? Então, 46 livros é só do Antigo Testamento. E cada livro tem um autor. Porque nós sabemos que o nosso livro de português é um autor, o livro de ciência é um autor, o livro de história é outro autor. Então, a mesma coisa é a Bíblia. Cada livro aqui é um autor. Você vai abrindo na Bíblia, você vai vendo. O primeiro livro é de Gênesis, depois vem o Êxodo, que é outro autor. São os autores sagrados que escreveram a história de Deus no Antigo Testamento. E aí Deus mandou o seu filho Jesus. Aí essa história da vinda do Filho de Deus, que é Jesus, já está no Novo Testamento, que é lá onde tem os ensinamentos que Deus mandou Jesus para ensinar a gente como viver no mundo, né? É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, que na Bíblia tem vários ensinamentos que Jesus pregou no deserto, ensinando as pessoas, curando, tendo humildade, fraternidade, amor, aquelas pessoas que viviam à margem, né? Abandonado, e Jesus acolhia, Jesus curava os doentes. Ali era ensinando a viver, né? E aí até hoje, isso aqui serve para nós. Até hoje, esses ensinamentos de Jesus estão aqui na Bíblia justamente para a gente seguir esses ensinamentos de Jesus. Não é isso, gente? Então, aí você já sabe, só revisando. A Bíblia é um conjunto de livros formado por 73 livros, né? E que os autores são chamados de autores sagrados, mas cada um tem o seu nome aqui na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, você vai olhar lá em cima o nome do autor. É o autor daquele trecho da Bíblia, né? Aquele texto bíblico, né? E depois, nós sabemos que é dividido em duas partes, no Antigo e Novo Testamento, e que o Antigo Testamento, ele fala da aliança de Deus com o povo de Israel. O Novo Testamento fala da vinda de Jesus no meio de nós, mandado por Deus para seguir o seu projeto de salvação. Né, gente? Aí é o Filho de Deus. E o Primeiro Testamento, ele tem 46 livros. E o Antigo tem o Antigo Testamento tem 46 livros. E o Novo Testamento, que fala já de Jesus, da vida de Jesus, o Filho de Deus, ele tem 27 livros. E o primeiro é o livro dos evangelistas, que são os evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelistas da Bíblia. São os evangelhos, né? Que está na nossa Bíblia. Então, aí já vai entrar lá no Novo Testamento. Ok, gente? Eu sei que vocês são muito crianças, mas a gente tem que entender que a Bíblia é um conjunto de livros que a gente tem que ler. Por que a gente tem que ler? Porque lá onde tem vários ensinamentos que Deus deixou para nós seguir. E se a gente não ler, como é que a gente vai entender a vida de Jesus? A vida de Deus, como foi? Como foi que Deus criou o mundo? Lá no primeiro livrinho da Bíblia você vai ver, no livro de Gênesis, que foi que ele primeiro criou, né? Porque o mundo não existia nada, Deus foi criando cada dia, segundo o que está aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, no primeiro livro aqui da Bíblia, está dizendo tudo, como foi. Se você quiser, peça a mamãe, o papai, o seu orientador, para ler um trechozinho do primeiro livro da Bíblia. Ok, gente? Então vocês entenderam um pouquinho aí. E aí a gente continua sempre procurando ler a Bíblia, pedir o papai e a mamãe para ler alguns trechozinhos da Bíblia todo dia para a gente ouvir o que aquela palavra de Deus vai transmitir para nós, para nossa família. Ok? Beijo e até a próxima aula.